no vídeo de hoje eu vou te contar então maneiras diferentes de consumir proteína, né? O whey protein, não só ele com água, gente, por favor. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel, tem playlist aqui no canal chamada Me Conta Nutri, eu vou deixar nos cards pra vocês. Inclusive eu fiz agora, não faz muito tempo, o guia completo do pré-treino e guia completo do pós-treino. E no do pós-treino fala sobre o whey protein, fala sobre suplemento de proteína. E existe esse mito falando que a gente tem que tomar ele com água, né? Então a gente já vai tirar isso da sua vida por enquanto. Não é que não pode tomar com água, gente, é que não precisa ser com água. Por quê? Antigamente se achava que o whey ele só seria absorvido melhor com a água. Por quê? Ele é uma proteína de rápida absorção à base do soro do leite, então cai no intestino, absorve mais rápido. E seria interessante talvez colocar ele no teu pós-treino, porque quanto mais rápido você absorve, as suas células musculares estão precisando de proteína, isso vai mais rápido para o teu músculo. Mas meio que os estudos comprovaram que não é bem assim que funciona. O carboidrato, sim, ele vai bem rapidinho para o teu músculo no pós-treino, mas a proteína não necessariamente. Então, o whey protein, no lugar de um pós-treino, ele vem como realmente um suplemento, como suprir as suas necessidades de proteína. Quando você treina e você não quer ganhar muita gordura, então a tua dieta tem uma caloria meio contada, mas você precisa de mais proteína, então às vezes você não consegue comer em volume, ou você não consegue comer volume suficiente daquela comida para poder bater as proteínas. Então a gente utiliza o whey como maneira fácil, rápida e prática de estar batendo a meta das proteínas sem acrescentar tanta caloria. Quando você faz uma dieta com contagem de calorias e não sobrou caloria suficiente para melhorar o teu whey protein, você pode sim tomar ele com água ou como forma de um lanche rápido. Então, por exemplo, eu sempre tenho na bolsa uma coqueteleira com uma dose de proteína. Se eu tô com fome em algum lugar, água, gente, sempre você encontra. Então, eu consigo botar água ali, bater e tomar, não passo fome em lugar nenhum. Inclusive, na clínica, um dia mais corrido, não consegui levar lanche, sempre tem uma coqueteleira ali com o pozinho da minha proteína. Então, isso facilita demais, tá? É uma coisa prática, mas não precisa. Então hoje nós vamos vir com maneiras diferentes de estar consumindo essa proteína. Eu falo proteína porque pode ser a whey protein do soro de leite, né? Do leite, pode ser a proteína da carne, pode ser a proteína vegetal, vai mudar um pouquinho o sabor e um pouquinho a textura, mas eu tenho certeza que você vai gostar das minhas opções. Opção número 1. Creminho. Então sim, os creminhos o pessoal ama, inclusive eu ensinei pro meu marido, ele coloca nas panquecas, tudo que ele puder botar o creminho da proteína dele, ele coloca. O creminho consiste em o quê? Você coloca uma dose de proteína e você acrescenta ou água, ou leite vegetal, fica aí da sua preferência, até ele formar uma pastinha mais grossinha. E você controla essa textura. Então quando o whey é do leite, quando você faz assim, ele dá uma lembradinha de leite condensado. Quando ele é uma proteína vegetal, ele tende a ficar mais um creminho mesmo, uma paçoquinha. Seria a base de arroz, ele fica mais cremoso, seria a base de soja, tem que colocar um pouco mais de leite que ele fica bem paçocado. Isso você pode comer com um pouquinho de pasta de amendoim, com um pouquinho de fruta, então eu gosto de picar uma banana e comer com esse creminho, ele fica bem docinho, porque daí o whey fica concentrado, a proteína fica concentrada. Para quem gosta de comer um doce no meio da tarde, assim, é uma ideia super legal. Ou você pode fazer isso para rechear a panqueca ou colocar por cima de panqueca. Dá pra comer com fruta, dá pra comer com pão, dá pra comer com panqueca, você pode usar ele e abusar pra fazer de maneiras diferentes. Vamos contar que isso aí fica parecendo um leitinho condensado? Só que não com gosto de leite condensado, né, gente? Mas uma texturinha, assim, um creminho que facilita você utilizar em maneiras diferentes. Então é só uma dica aí super interessante. Com fruta, os meus pacientes amam. Então é uma maneira de você estar consumindo sua fruta com proteína e ser gostoso ainda por cima. Vou contar que tem uma paciente minha que fez isso com o whey dela que tinha sabor de leite em pó. Ela disse que ficou assim, ó, dos deuses. Então é uma ideia bem interessante. Segunda maneira de consumir. Isso ali, a primeira a gente já tem um mundaréu de jeito de fazer, né? Mas a segunda maneira você pode acrescentar em alguma massa. Igual a folha da panqueca que eu faço pro meu marido, a gente poderia colocar um whey protein na massa. Então tem pessoas que adoram aquela panquequinha de banana, que é um ovo, uma banana e 2 colheres de aveia. A gente pode acrescentar uma dose de proteína e um pouquinho de água, um pouquinho de leite para ajudar a dar a liga ali. A gente já acrescenta mais proteína nessa massa ainda e acrescenta sabor nesse processo também. Dá para tirar a banana nesse caso e deixar só o sabor da proteína ali e acrescentar algum líquido para ele poder ter um pouquinho mais de liga, tá? Então você talvez tem que fazer as adaptações, depende do tipo de proteína que você for utilizar principalmente. Dá para colocar ele como topping em mingau. Sim, isso que você ouviu. Igual você faz de colocar o leite em pó em cima do seu mingau, em cima do seu açaí, você pode sim utilizar o seu whey protein, principalmente se ele tiver um sabor mais gostoso. Então é uma alternativa de estar utilizando realmente ali.
para estar acrescentando proteína e acrescentando sabor, principalmente em sobremesas ou no caso do mingau ele pode ser um café da manhã, pode ter mais proteico ainda, e no caso do açaí, para você precisar estar comendo menos carboidrato, né, menos esse doce em excesso, e vai estar modulando com a proteína aí, te trazendo mais saciedade. A última dica, ela vai ser mais específica para um whey sem sabor. Então assim, não é fácil de encontrar, mas existe algumas proteínas sem sabor, principalmente as vegetais, então proteína de soja, de arroz, a gente encontra mais fácil sem sabor. Ele tem um sabor ali no fundo? Tem, porque tem um sabor residual do que você está utilizando. Mas é uma maneira super legal de você estar colocando em preparações salgadas. Então, em torta salgada, eu já coloquei em sopa, eu já coloquei em panqueca salgada. Então, assim, você pode estar utilizando ele porque ele vira uma farinha, né? Então, principalmente a proteína de soja, a proteína de arroz, então eles vão trazer mais cremosidade, mais estrutura, inclusive para bolos dá para colocar também. Mas lembrando que eles têm sim um sabor residual, então depende do seu paladar e depende da preparação que você vai utilizar. E agora eu vou contar uma dica extra porque eu lembrei agora. Muita gente tem medo de estar utilizando as coisas da base de soja, né? Então, inclusive eu vi esses dias alguém fazendo uma propaganda de uma proteína de soja barata, onde a pessoa acrescentava suco em pó e um extrato de soja, e os comentários assim meteram nossa, xingaram tanto aquela pessoa. Mas como nutricionista eu vou te contar que um extrato de soja e um suco de pacotinho não é muito diferente da proteína que você compra no mercado, ou enfim, onde você compra a sua proteína. Porque muitas proteínas, elas são sim, muitas têm soja dentro, por mais que marca ali no Whey Protein, se você não ler os ingredientes, tem muita marca que utiliza proteína de soja. Não sou a favor disso, eu sou a favor de que se você for comprar uma proteína de soja, você compra proteína de soja. Não uma proteína que é para ser de leite e a metade tem soja. Eu já caí nessa, inclusive. Muitas usam basicamente assim, ó, o pior adoçante que tem, o pior aromatizante que tem, o mais artificial, que é igualzinho o suco de pacotinho. Então, às vezes as pessoas xingam ou falam mal de uma coisa e estão utilizando a mesma coisa em casa. A gente não precisa ter medo de utilizar soja, tá, gente? Existe muita gente falando mal dela, mas basicamente não tem nada que proíba a gente de utilizar e nenhum estudo comprovando que ela é tão maléfica assim. Então, surgiu essa coisa da mídia aí falando mal, só que na verdade não tem uma comprovação científica que a gente pode dizer assim, nossa, você não pode consumir soja. Tanto que, inclusive, ela é consumida em muitos alimentos que a gente nem percebe, tá? Então, dá sim para utilizar ela. E a proteína texturizada de soja, que por muito tempo ela foi bem famosa, hoje em dia tá mais em off, mas muitos vegetarianos e veganos utilizam, ela é basicamente proteína e fibra, só isso. Então ela pode sim fazer parte da sua dieta e pode sim acrescentar proteína sem ser um suplemento em pó. E muita gente faz. Eu já fiz ela, inclusive, só salgada, então com um pouquinho de gordura, tostar ela na frigideira para acrescentar em cima de preparações salgadas, tá? Ela fica crocante ali, dá para fazer ela cozida, obviamente, e já fiz ela caramelada também quando eu queria colocar em cima de mingau. Então botava um pouquinho de açúcar na frigideira e caramelava ela, e ela virava topping de mingau e de preparações, enfim. Então é uma alternativa essa que a gente pode estar utilizando. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, mas espero que vocês gostem e espero que eu consiga levar conteúdo e informação pra vocês. Um super beijo. Até mais. Tchau!